Ah, boníssimo dia, tarde e noite, para quem for assistir isso em outros horários. Estamos aqui para mais um SINCAP de mapeamento crítico do Guardiões do Clima, com o nosso querido Salvador, que está se restabelecendo, tá? Ele está literalmente se restabelecendo. Ainda não está 100%, mas está chegando lá. Está 90, 85 para 90, mas está quase lá, né? Então hoje nós não vamos arrancar seu couro, tá? Hoje a gente não vai arrancar o couro, nós vamos pegar light com você, entendeu? Hoje vai ser light, tá? E a gente hoje aqui vai fazer o seguinte, no nosso ciclo passado, eu tentei, nós não chegamos a finalizar, não sei se você lembra, né? A memória, a dinâmica de memória, porque eu fui te apresentar para você conhecer, né? O webinar que a gente está fazendo para a Gávea e você saiu fora do ar por causa das condições aí, lembra disso? Sim. Eu estava finalizando a apresentação quando eu ia falar, cadê o Salvador? Ficou eu e o Leandro na sala ali. Então, ou seja, a gente efetivamente não conseguimos finalizar a memória da retomada, né? Mas hoje a gente vai fazer, precisamos fazer tudo aquilo que nós já fizemos no início. A gente vai olhar exatamente onde nós paramos, tá? E vamos rememorar aonde nós paramos, para você ver a riqueza de detalhes que a gente conseguiu já mapear. Que eu tenho certeza que você não deve ter isso de cabeça, tá? Então vamos lá, vamos começar por aí, que eu acho que é bacana. Mas antes de fazer isso, vamos fazer o que a gente sempre faz, né? Vamos fazer um check-in, né? De como cada um está chegando, o espírito, enfim, o dia, aquela coisa rápida, tá, gente? Não precisa. Não é um discurso, né? É só para dizer como é que está chegando, como é que está bem, e a gente já cai direto aqui na exploração. Tá? Então, Salvador, começa por você. Como é que você está chegando, Ótimo. querido? Estou chegando bem, feliz com o processo de melhoria, cada vez mais próximo, está 100%, e isso me traz alegria. E também ansioso nessa continuidade, a gente teve uma quebra, né, no processo do mapeamento, e agora a gente está feliz de estar retomando isso. Então, passa para quem? Pode ser o Helena e o Atos. 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 Boa tarde, gente. Eu chego bem também, chego animado. Estava botando bastante foco no aplicativo e fiquei um pouco alheio. Sim, estou voltando devagarinho. É bom estar aqui de novo. Fico feliz. Passo para a Helena, se ela pudesse, se não, Vini. Oi, gente, boa tarde. Chego energizada e atarefada ao mesmo tempo, mas feliz de poder estar acompanhando aí ao vivo o Guardiões do Clima, que é uma coisa que normalmente eu não consigo fazer. E feliz de ver vocês aí, que tem um tempo que eu não me encontro, e desejando que todos nós melhoremos, que acho que foi Vini, depois eu, agora Salvador, todo mundo teve aí doente, que a gente tenha saúde aí, tanto física quanto mental, para avançar bastante. Vai vir. Maravilha. Então, vamos lá, vamos cair dentro direto, gente. Vamos cair dentro, vamos. Bota aí o escafrando, bota aí a máscara, que a gente vai mergulhar. Vamos lá. Então, Salvador, essa aí é a última forma da onde nós paramos, tá? No mapeamento, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resgatar isso aqui para entender exatamente onde nós estávamos. A gente começou a partir dos mapeamentos que nós fizemos, né? Um momentinho só. A partir do... Um momentinho. A gente já estava começando a explorar provas de conceito, essas coisas, né? O reprova de conceito. Está bem lento para mim aqui, não sei se está lento para vocês. Tá aparecendo lentinho, Vini. Tenta ver se não é... Você tem muita aba aberta? Costuma atrapalhar. Ou algum programa mais pesado. Eu vou fechar as abas aqui. Não sei se a Atos consegue gravar, se um grave e o outro que está no meio costuma ajudar. Não. Tá bom, tá bom. O Atos não está colhendo. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, vamos pegar daqui, ó. Você lembra disso aqui, Salvador? Sim. Aqui a gente começou a mapear as pessoas por grau de proximidade.
né? Ou Perfeito. seja, você, Thiago, Valério e Luiz Fernando na Gema, o Icaro, Ellen, parceiros executores, emissores, enfim, compensadores na Clara. Foi até interessante o quanto isso aqui ficou, né? Ou seja, o quanto entender que os compensadores estão na Clara do Guardiões do Clima, ou seja, agricultores de família, populações tradicionais e agentes ambientais, né? A gente mapeou também o que está na membrana. Você colocou o conselho curador na membrana, né? O conselho de governança na membrana, né? E um dos comentários que nós fizemos aqui, o quanto isso aqui pode ser rodado on-chain, né? Ou seja, tokenizado para ter transparência, essa governança. Esse foi um dos comentários que a gente chegou a mapear isso aqui. Aqui a gente fez uma expansão do conselho curador, de como ele está interrelacionado, né? Onde estão todas as interrelações. A gente conceitou para você que o transacional aqui é o institucional e comercial, tá? Não é só comercial, porque você estava com essa dúvida, né? Aí gerou clareza. Falamos o quanto o P2P é relacional nesse sentido, né? E aí, a partir desse exercício, né, a gente ousou fazer uma primeira prova de conceito aqui, né? Pensando numa piscina comum, correto? E aí foi aqui, inclusive, que foi visualizado a necessidade de desenvolver o que o Atos está terminando de desenvolver aí, né? A gente aqui foi visualizado. Aí, na realidade, a gente botou aqui, né, o Guardiões do Clima com MRV, medições, relatórios, que pode gerar um NFT, que vai para um fundo, que pode investir no plantio da área através das famílias, das agriculturas, né? A iniciativa, o como, a captação de recursos, as redes, a distribuição, que não sei se a rigor continua da mesma forma, 50% de serviços ambientais, 40% do Guardiões de Clima, 10% do Fundo de Inovação Socioambiental. O objetivo, né, de transformar o destino turístico em destino do Guardiões do Clima, com o propósito de enfrentar a emergência climática. E aqui a gente chegou a prototipar um pouquinho, né, de como todas essas dimensões se poderiam se interrelacionar, correto? Perfeito. Você está estabelecimentos, políticas públicas do IPTU do clima, que você chegou a falar bastante sobre isso, né? A gente chegou até a mapear a dinâmica do IPTU do clima. Os emissores de carbono, empreendimentos turísticos, estabelecimentos, hotéis, turistas, enfim, né? Que vão gerar recursos através de sequestro do Guardiões do Clima e para eles serem protagonistas da conservação do clima, né? Então, tudo isso aqui é só um exercício, é só uma... Não chega nem a ser uma prototipação, é só para a gente começar a tangibilizar a base, né? O esqueleto, vamos dizer, do que pode ser. Aí eu falei para você, na sequência, que a gente ia entrar com o O2 em rede, né? Depois de a gente ter explorado, o O2 já está aqui, a gente já começou. A gente precisava mapear tudo isso aqui, né? Mapear essas dimensões todas. Aí a gente começou a mapear aqui, ó. Aí, ó. A gente começou a mapear aqui. Ou seja, olha só, tudo que a gente botou ali naquela piscina, né? Naquele protótipo de piscina, a gente começou a botar aqui. Ó. O que está na clara? Compensação, principal engrenagem transacional, descontos para parceiros da rede, que compensa emissores, IPTU do clima, financiamento da ONG executora. Né? Você pode ver que isso aqui, até a gente chegar nisso aqui, né? E você falou, me lembro que você falou o quanto o IPTU do clima pode estar ao mesmo tempo na clara como na órbita, né? Dependendo do grau de proximidade, se é uma relação só transacional, ela vai estar aqui na órbita, se ela é relacional, ela vai estar na clara, lembra disso? A gente começou a conversar, e aí você tem aqui, né, a captação de recursos com empresas, com retorno para visibilidade e marketing através do programa, que está na órbita, milionários, né, me lembro que você falou isso, milionários e grandes proprietários de destinos turísticos, né, enfim, tudo isso aqui a gente começou a fazer a gente conseguiu entender que a compensação é a principal engrenagem transacional hoje do Guardiões do Clima, mas que a gente não tem ainda uma engrenagem relacional, olha que interessante,
a gente precisa co-criar essa engrenagem relacional, ela vai vir através da piscina comum, né, de recursos compartilhados do Guardiões, que ela não existe ainda, a gente está co-criando essa engrenagem, né? E a gente botou assim, a compensação funciona como captação de recursos fiduciários para alimentar o ecossistema dos Guardiões, né? E aqui uma explicaçãozinha que você deu, que só mesmo o João para captar o que você fala em tempo real, para colocar aqui, entendeu? Descontos para parceiros da rede, que compensa emissões, né? O financiamento da ONG executora, captação de recursos com empresas com retorno de visibilidade de marketing através do programa. A gente botou tudo aqui, tá vendo? Tudo aquilo que a gente percebeu onde está. E isso tudo aqui para dizer para você, olha só que interessante, estou só afastando para você entender, né? Isso tudo aqui, ó, no transacional, tá? Repara, a gente começou a mapear o relacional, tá vendo aqui? A gente começou a mapear o relacional. E no que nós começamos a mapear o relacional, a gente botou aqui, ó, aqui em cima. Ou seja, a gente botou mais profundo como se relaciona entre as partes, sai do campo de transação, vai para o campo das relações e como se cria sinergias, né? E aí, ciclo de produção e consumo local, fechar o ciclo e fortalecer o consumo local. Então, isso aqui, a ideia é que essa produção seja vendida para os emissores que precisam desses produtores, né? Ou seja, faz parte do DNA do programa. Em cada destino é necessário colocar energia para isso acontecer, onde se desenha a demanda local. Ou seja, você identificou que essa dinâmica é uma dinâmica relacional e não transacional. Olha que interessante, né? Quando a gente não tem essa clareza, a gente fica achando que tudo é transacional, porque a gente vive numa sociedade onde tudo é negociado, tudo é transação. E aqui tem uma demanda relacional importante, correto? Aqui, já começando a prototipar o Guardiões do Clima, quer dizer, a gente prototipando hoje o Guardiões do Clima na Web 2, tá? Porque a ideia nossa é prototipar o Guardiões do Clima na Web 3, certo? A gente ainda vai chegar lá. A gente está no processo do início da O2 aqui. Então é isso. Não sei se você já recordou, né? Maravilha, olha, tudo claro. 26/9, cara. 26/9. 2 meses atrás. 2 meses atrás, entendeu? Quando a gente deu uma parada em outubro para fazer o metamapeamento, né? A gente teve que dar uma parada na dinâmica do mapeamento crítico, mas nós paramos aqui. Maravilha. Aí eu pergunto para você, a gente pode continuar assim? A Helena, ela está aqui escutando, ela pode fazer o post mapping, não live mapping, tá? Mas você querendo pegar um papel e lápis, você pode ir anotando aí, para de repente, se alguma coisa escapar da Helena, você já anotou. Tá? A gente pode, em vez de fazer o live mapping, fazer um post mapping, só que você vai precisar entrar em campo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pega um papel e lápis, né? Porque nós vamos estar anotando algumas coisas aqui. Vamos lá. Bora. Então tá. Então, lembrando que o que nós estamos... no caso do Guardiões do Clima, eu preciso fazer uma observação aqui que, para quem for assistir isso, está acompanhando outros mapeamentos críticos, né? Pode gerar uma confusão para as pessoas. E todo mundo que está aqui, Salvador. No caso, diferentemente de outros mapeamentos, que são projetos que não trabalham com todas essas dimensões que o Guardiões trabalha, né? A gente, por exemplo, só vou dar o exemplo do Joey Ponzi, por exemplo, que é um projeto tocado por 2 pessoas, né? No mapeamento que está acontecendo ali, a gente está fazendo a gente mapeou as pessoas, como nós fizemos aqui, mapeamos as pessoas, né, por grau de proximidade, gema, clara, membrana e órbita, certo, Salvador? Okay. Mapeamos não aqui, não, eu estou falando de Joey, né? Mapeamos as dimensões organizacionais e a gente já está fazendo a relação das pessoas com dimensões relacionais, o que é transacional e relacional.
Ou seja, é uma dinâmica um pouco mais simplificada, entendeu? Ela é mais simplificada. No caso do Guardiões, existe uma complexidade, né? Então, quando a gente faz esse mapeamento, a gente está lidando com essas dimensões, assim, a dimensão do conselho, a dimensão da curadoria, a dimensão disso. Então, e entender o quanto essas dimensões organizacionais, porque é uma dimensão institucional, né, e comercial, ela é importante para a gente fazer esse mapeamento. Quer dizer, justamente por ser um projeto que tem um grau de complexidade maior, ele lida com outras dimensões. Então, é esse tipo de mapeamento que nós estamos fazendo aqui, tá, gente? Porque algumas pessoas estão acompanhando e falam, mas cadê aquela dimensão? Não, ela existe, ela está aí. A dimensão do que é, né? Por exemplo, se eu perguntar para o Salvador agora como é que a questão administrativa financeira é lidada no dia a dia do projeto, ele vai saber responder, obviamente, né? E como ela é suportada pelo Mecenas do Brasil, que é uma instituição, né? Uma organização, certamente vão ter pessoas que estão lidando com isso, né? Mas no nível da execução, né? No nível da execução da estratégia, a gente está lidando com dimensões. Tem a dimensão política, né, que você está frustrado, mas, enfim. Tem a dimensão empresarial. Então, o tipo de mapeamento que a gente está fazendo aqui é um mapeamento um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais complexo nesse sentido. Tá? É por isso que, só fazendo essa observação para não gerar confusão para quem for conferir isso depois. Mas fala aí, Salvador, você falar alguma coisa. Não, perfeito, é isso mesmo. É uma coisa bem complexa que tem muitos atores envolvidos e múltiplas dimensões, né? E esse mapeamento crítico ele vem muito a calhar nesse caso. porque ele traz uma clareza que não está existindo. Né? Olha só que nós já botamos aqui, ó, só para você ter uma noção. Dimensões transacionais entre organizações guardiões do clima como empreendimento. Mecenas da vida, né? Aqui, ó. Mecenas da vida como executor que precisa de recursos para girar. Desenvolvedor replicador, quer dizer. A gente já mapeou que... Então, gente, quem está ouvindo aqui, a gente já mapeou que o Mecenas da vida, né, é o desenvolvedor e replicador, quer dizer. Ele é o executor do projeto, né, Guardiões do Clima. Né? Nesse sentido, não há necessidade, nesse momento, de a gente entrar no detalhe de como o Mecenas faz essa execução propriamente das pessoas da Mecenas. A gente não tem essa necessidade de fazer isso agora, entendeu? A gente pode até vir a fazer, mas o mais importante aqui é visualizar como o projeto, né, lida com essas coisas. Então, na Clara, olha só como é que você botou, Salvador. Na gema clara, né, tá aqui, ó. Na gema clara, você botou assim, ó, Mecenas da Vida tem uma relação transacional com os emissores que estão na clara. Tá vendo aqui? No segundo momento, os recursos irão alimentar os parceiros executores que estão na clara. Né? Isso, gema clara. Na clara, emissores e compensadores, que está na clara mesmo, né? Emissores e compensadores, ao pagar a compensação das emissões, geram o pagamento de serviços ambientais para os compensadores. Né? Ou seja, nesse sentido, aí você tem uma outra dimensão, que são os emissores e executores. Vão gerar um percentual, ou seja, 40% vai para os parceiros executores. Não é isso? Perfeito. Onde aqui os executores e compensadores, ou seja, aí você tem aqui, ó, olha só, gente, você tem o emissor e compensador que gera o PSA para os compensadores, né? E gera capacitações técnicas, prepara os agricultores, promove o desenvolvimento sustentável, né? Isso aqui está na clara. Na gema órbita, você botou assim, gema órbita, olha que interessante, você já fez a ligação da gema com a órbita. Empresas que podem financiar o programa. Né? Clara órbita, que irão futuramente interagir com a Clara. Né? Muito interessante como é que a gente está fazendo esse mapeamento aqui. Né? Então, dito isso, vamos explorar algo que nós não tenhamos explorado aqui. O que nós já exploramos aqui foi isso aqui no transacional. Tá?
Ou seja, o que a gente explorou? Compensação, desconto para parceiros da rede que compensam as emissões, financiamento da ONG, né, executora, captação de recursos com empresas para retorno à visibilidade de marca através de programa, milionários e grandes proprietários de destinos turísticos, né, IPTU do clima, correto? Perfeito. Isso aí nós já digamos aqui em transação. Aí eu vou te perguntar, o que mais você jogaria nessa dimensão transacional? Tá? Porque eu fiz essa pergunta para você, eu acho que você disse que foram essas, você botou tudo isso aqui no transacional. Tem mais alguma coisa que ficou de fora aqui, que tem esquecido? Tá? Que eu acho que está bem completinho aqui, tá? Eu acho que não, Vinícius, eu acho que está bem completo, Está bem completo, né? Agora eu pergunto, aqui a gente jogou isso, o João ficou de jogar, né? Eu me lembro disso, o João ficou de, aquilo que nós colocamos aqui embaixo, o João ficou de mapear aqui na gema clara, a gente não chegou a fazer isso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos aqui agora vamos tentar entender o que nessas dimensões todas que estão mapeadas aqui, certo? A única coisa que a gente conseguiu mapear como relacional foi isso aqui, ó. O ciclo de produção e consumo local. Fechar o ciclo e fortalecer o consumo local. Ou seja, faz parte do DNA do programa. Ou seja, em cada destino é necessário colocar energia para isso acontecer, onde se desenha a demanda local, processo contínuo, né? Aí, o João puxou isso aqui de baixo. Ó. Compensadores, tá vendo? Beneficiário e comunidades tradicionais. Aí eu pergunto, o que mais nessas dimensões tem potencial e está flertando com o relacional? Então, ótima pergunta, Vinícius. E eu vou responder isso daí, na sua fala já me chegou com muita clareza. O conceito que a gente quer implementar nos destinos turísticos é esse conceito do destino guardião do clima. E o que é esse destino guardião do clima? É um território onde você tem os diferentes atores presentes nele, e aí você vai ter um grande trabalho colaborativo e integrativo entre esses diferentes atores para gerar uma série de benefícios que vai trazer resultados socioambientais positivos para todo o conjunto de atores. Então, por exemplo, quando eu falo assim, um destino guardião do clima, o que ele está fazendo? Ele está conservando floresta, está conservando biodiversidade, ele está produzindo alimentos de forma agroecológica, e essas coisas, o que traz de benefício? Ele traz, por exemplo, valorização dos empreendimentos turísticos, porque é um destino que se diferencia, ele traz melhor qualidade de vida para os moradores locais, para os empresários, para as populações tradicionais, ele traz uma melhor experiência para o turismo. Então, quando a gente fala nesse destino guardião do clima, na verdade, ele é uma grande operação relacional entre esses atores para você construir esse território com esse conceito. Então, tudo o que acontece ali, você tem, além da visão transacional que as pessoas estão botando dinheiro para compensar e fazendo as ações acontecerem de forma no campo formal e prático, você tem esse esforço que é nesse campo das relações para você fazer a coisa acontecer. Então, acho que tudo isso ele vai muito para esse campo relacional. Por exemplo, um turista que, quando ele escolhe vir para um destino guardião do clima, por que ele escolheu vir para esse destino e não ir para o outro? De repente, ele se identifica com aquilo que está sendo feito naquele território, com os cuidados socioambientais que estão existindo, e ele quer estar se relacionando dentro desse conceito. Então, o que eu vejo assim é que todos os atores que estão participando da construção dos destinos guardiões do clima, eles estão nesse processo relacional dessa construção.
Não sei se eu fui claro. Todos os atores, gostei dessa Todos frase os aí, todos os atores atores que, estão... que se comunicam, então, com o destino, né, o território guardião do clima. com destino guardião do clima, né? Com destino guardião do clima, é. Sim, continua. Então, eles estão nessa pegada de um processo relacional, que é todo mundo trabalhando de forma colaborativa para implementação desse conceito do destino guardião do clima, né? Então, Eu diria que tem potencial, né, relacional. Quer dizer, a gente entende que o melhor dos mundos é que todos eles estivessem interrelacionados, não é isso? Interrelacionados de forma interativa, né? Mas, normalmente, como as negociações são políticas, institucionais e comerciais, acontecem numa dimensão mais transacional, ou seja, o relacional é o desejado, ou seja, o relacional é o desejado, mas são como atores que têm interesses, estão em tempos, estão em momentos, entendeu? Dimensões diferentes. O meio deles se relacionarem é mais transacional no sentido comercial institucional, entendeu, Salvador? Mas eu acho que existe um potencial relacional, isso. existe um potencial interrelacional a ser explorado, não é isso? Isso, exatamente, porque para você consolidar a ideia desse destino guardião do clima, você precisa de ter essa construção, e essa construção são relações, né? Como é que, por exemplo, eu trago um empresário para participar dessa rede, junto com prefeitura, de desenvolver políticas públicas, enfim, é um processo construtivo mesmo. Então, e aí, o que a gente tem pensado para fortalecer isso é um espaço de governança, que é esse conselho, então, um conselho local no destino Guardião do Clima, que você traz esses atores para o diálogo. Então, vamos pensar aqui como é que esse destino ele tem a capacidade de gerar algo que é muito positivo do ponto de vista socioambiental. Então, ok. Aí você cria um plano de ação para isso, com a participação de todo mundo, colocando as suas ideias, a sua visão, e depois todo mundo vai assumindo o seu compromisso, não falando isso em termos aí transacional, mas de relação, de cada um fazendo a sua parte, assumindo a sua responsabilidade para esse plano de ação acontecer. Então, aí todo mundo começa a ter essa visão construtiva, né? Eu Que botei vai... aqui, ó. Eu botei aqui dessa forma aqui. Todos os atores que se comunicam com o destino guardião do clima possuem um potencial interrelacional inerente a ser P2P explorado. O que eu estou querendo dizer P2P explorado? Ser explorado entre e para com pessoas, não necessariamente entre e para com organizações e instituições. Quer dizer, então eu botei aqui para a gente poder... Botei isso meio que como uma regra geral do relacional, vamos botar assim, né? No caso, para o Guardiões, né? Perfeito, Vinícius. Então tá, vamos continuar aqui. Deixa eu só botar isso aqui. Eu não tenho, além do meu computador ser lentíssimo, eu não tenho essa habilidade que o João tem. Então, peraí. Ficou até uma coisa bonitinha aqui, mas não tem nada a ver com vocês aqui. Você tem que pegar na pontinha, Vini, onde tem a bolinha. Aí arrasta ela. Tentei, mas eu tô chegando lá. Deixa eu ver se eu tô logado aqui. Consegui, gente. Olha aqui, bonitinho. Consegui.
A gente comemora aqui, ó. Vamos comemorar, Salvador. Maravilha. Ah, garoto. Aí, tá bom. Pouco a pouco, uma hora chega lá. Foi. Então tá. Vamos continuar. Vamos fazer o unpacking, né? Vamos fazer o unpacking que você acabou de falar aqui, disso aqui, tá? Em que sentido nós vamos fazer? Todos os atores que se comunicam com o destino Guardiões do Clima possuem um potencial interrelacional inerente a ser P2P explorado, correto? Correto. Vamos pensar assim. Esse potencial relacional inerente a todos os atores, ele se dá no destino em si, ele se dá entre os destinos, não é isso? Ele se dá no destino por entre os atores dentro do destino, ele se dá por entre os destinos e os atores que conversam com todos os destinos, ou seja, porque tem ator que vai conversar especificamente com o destino. Eu acho que ele está dentro do destino. O potencial grande dele é dentro do destino, Vinícius. Porque cada destino vai ter a sua construção, né? Exatamente isso que eu estou falando. Tem atores, por exemplo, tem uma família de agricultura familiar, uma família que está num destino. Ela é um dos atores desse ecossistema, naquele destino que ela vive e mora, correto? Perfeito. Ou seja, ela não necessariamente, embora tenha potencial, vai conversar com uma outra família de agricultura familiar em outro destino. Ou seja, não necessariamente existe um potencial interrelacional P2P aí entre essa família de um destino e de outro, existe, mas normalmente não é explorado, entendeu, Salvador? Ou seja, normalmente, por exemplo, você pega os programas de governo, as políticas públicas, como, né, a gente estava criticando há pouco, é tudo muito estruturado, muito compartimentalizado. O dinheiro vai para o Estado e tudo vai para o município, que vai para aquela família, que vai para aquele objetivo, e aí a família recebe aquele recurso, e aí ela reclama que o recurso é pequeno, vamos dizer que o recurso é generoso, ela não vai reclamar, e ela vai se preocupar, aquela família vai se preocupar em executar, em botar a mão na massa e fazer aquilo acontecer. Ou seja, nunca chega uma dinâmica holística, uma dinâmica ecossistêmica, né, mais complexa, de perceber que o impacto que ela está gerando hiperlocalizado ali pode conversar com o impacto que uma outra família, no outro estado, no outro destino está fazendo. Entendeu o que eu estou falando? Existe um potencial interrelacional entre essas duas famílias? Tem, mas normalmente, da forma como a gente vê aí fora, não é explorado. E fica só na dimensão transacional. Isso que eu estava querendo dizer. Perfeito. Mas existe aí, Vinícius, uma coisa relacional entre as famílias beneficiárias do destino turístico. Então, essa família não vai se relacionar, por exemplo, com uma outra destino lá na Amazônia, mas aqui dentro eles têm uma relação entre eles de apoio, de trabalhar junto, de pensar junto, entendeu? Então, tem a relação entre as famílias localmente, Tá, então você está falando que existe uma relação, essa relação entre as famílias é no mesmo destino ou Sim, ou das dentro do famílias destino. Dentro do então. destino. É muito forte isso. Porque é isso que a gente faz. A gente junta as famílias para estar conversando, para estar vendo quais são os problemas, para estar construindo soluções. Então, intercâmbios que uma família vai visitar as roças da outra família. Então, tem um componente relacional muito estreito entre os beneficiários. Então, aqui nesse caso, existe a integração do hiperlocal com o biorregional, né? Hiperlocal mais biorregional.
perguntar isso, Salvador. Se essas Sim. famílias com qual vocês atuam, se elas costumam já se conhecer, porque provavelmente moram perto, vivem de uma mesma realidade ali, ou se elas acabam se aproximando quando chegam os agentes do Guardiões do Clima lá. Pensando assim, Então, pelos vídeos que eu vejo também de vocês geralmente, fazendo aquela aproximação, né? Que é uma aproximação relacional muito próxima ali, né? então, Helena, geralmente a gente trabalha dentro de comunidades, igual Taboquinhas, que são várias comunidades, e a gente trabalha com agricultores dessas comunidades. Muitas vezes são agricultores da mesma comunidade, outras vezes são agricultores de comunidades diferentes, mas as ações do programa, quando a gente faz capacitação, quando a gente faz os mutirões de trabalho, por exemplo, é juntando famílias de diferentes comunidades. Ah, tá. Vocês marcam um ponto em comum ali que vão vários de diversos Isso, pontos e exatamente. A já gente faz para faz as todo mundo. capacitações, numa semana vai acontecendo na roça do seu João, por exemplo, aí todo mundo se direciona até lá. Aí na segunda-feira a gente trabalha nessa propriedade, na outra semana aí vai ser do seu Antônio. Então você vai fazendo de forma rotativa para ir E aí todo conhecendo, mundo né? põe a mão uns nos Isso, ambientes dos outros também, né? Anotou aí, também. Vini? E aí, Porque aí no e relacional aí acho que isso é cada, fortíssimo. então, cada agricultor aí ele vai escolher, por exemplo, o que que a gente vai fazer na propriedade dele. Então, vamos dizer que o seu João, ele está precisando fazer uma manutenção no cacaueiro dele, fazer poda de cacau. Então, naquela segunda-feira, ele que vai dar as coordenadas. Olha, aqui eu quero fazer isso, papapá, papapá, papapá. E aí todo mundo segue a orientação dele nesse sentido. Então, depende muito dessa vontade também do próprio agricultor local fazer a atividade. Agora, quando é uma capacitação que a gente leva, aí somos nós que definimos essa capacitação mediante também uma demanda que existe dentro do grupo, né? Mas tem uma relação que é fortíssima entre os... Essa relação entre eles é muito forte. Uhum. Eu fiquei até pensando nisso, assim, o quanto, por isso que eu te perguntei se antes eles já têm algum tipo de relação, se vocês chegam numa comunidade que já tem laços entre si, ou o quanto que o próprio Guardiões do Clima, o programa de vocês, cria esses laços, entendeu? Pensando assim, em termos de entrega de valor mesmo, no momento que vocês estão criando esses laços entre eles e criando uma outra lógica que é muito P2P, de ajuda mútua ali, querendo ou não. Por mais que tenha toda a questão do programa, a capacitação, o recurso por fazer as atividades socioambientais, existe uma construção de território e comunidade, né? Um senso de pertencimento, assim, que é nesse aspecto que eu estava me perguntando. Sim, sim, eu acho que isso aí é natural, né? Isso naturalmente brota, né? Esse senso de pertencimento. O que eu achei bacana, você está aí com a gente? Sim? Tá, tá. O que eu achei bacana, Salvador, é que já existe uma integração, já existe uma dinâmica integrativa relacional no âmbito hiperlocal com biorregional, entendeu? É, isso aí é sensacional. Isso eu não sabia. Então já existe essa dimensão já está acontecendo, né? É, de forma relacional, como você falou, por entre as famílias, né? O que talvez não exista, me corrija se eu estiver errado, é por entre os destinos. Ou seja, uma coisa é a família que está ali hiperlocalizada e biorregionalizada, as famílias, né, que estão naquela região, daquele destino, né, se relacionarem. Mas, me corrija se eu estiver errado, existe entre os destinos? Não, não existe. Né? Entre os Não, destinos, não, esses diferentes não destinos. existe, Não existe porque a gente também não tem essa experiência acontecendo em outros destinos. Estamos agora lá em Porto Seguro, aqui, enfim. Talvez, quando a coisa estiver acontecendo, pode ser que uma vez por ano, por exemplo, ou sei lá, no máximo a cada 2 vezes por ano, a gente possa fazer um evento onde a gente convida agricultores de outros destinos, que seria numa reunião, por exemplo, da rede, uma reunião anual, onde a gente tem essas trocas, esses intercâmbios, para as pessoas conhecerem as outras famílias, enfim. Mas é uma coisa que seria bastante custosa e trabalhosa, então tem que ver até quanto a relação custo-benefício compensa. Mas que o mais importante, talvez não seja
essa relação entre as famílias, entre os destinos, mas fortalecer cada vez mais essas famílias dentro do destino, criar uma condição para que elas sejam muito participativas, que tenha muita troca, que eles vão se empoderando, né? Porque esse que é um processo que a gente tem tentado valorizar, que é o seguinte: no meio rural, a gente percebe que em destino turístico o pessoal tem uma visão bem distorcida. Então, o belo não está lá na roça, o belo está lá no destino turístico, que são as belas construções, pousadas, os carrões, o turista bonito que vem para cá com roupa bonita. Então, às vezes, isso é muito impactante, principalmente para o jovem, que enxerga o local dele, onde ele mora, a roça, um local feio, que não tem nenhum atrativo. E o que a gente tem trabalhado muito é no sentido de mostrar para eles: olha, vocês têm uma coisa maravilhosa, que é uma terra, vocês têm a floresta, têm o recurso, têm água, têm uma qualidade de vida, e você vai muito trazendo esse conceito para que eles possam observar essa diferença e valorizar aquilo que eles têm. E isso eu acho que é fundamental para fortalecer o tecido social no meio rural, para que eles permaneçam lá no meio rural, cumprindo o seu papel. Então, esse é um dos grandes trabalhos que a gente tenta fazer, que é valorizar a figura do agricultor familiar, da população tradicional, e mostrar a importância dele nesse contexto turístico, que ele é um produtor de alimentos, ele é um conservador das paisagens. E aí tem um outro viés relacional que é importante, quando a gente pega os empresários, que a gente faz isso também, que é levar os empresários para conhecer a realidade dos agricultores que estão fazendo a compensação das emissões dele. E esse é um momento muito rico de troca. Aí o empresário vai perceber o quanto importante é o trabalho daquele agricultor, vai elogiar esse agricultor: seu João, parabéns pelo trabalho, a gente está muito feliz de ter o senhor como parceiro, compensando as nossas emissões. Aí a autoestima desse agricultor vai lá em cima. Então é um outro campo relacional assim potente e poderoso, que juntar as duas pontas. De um lado, os empresários, que são os emissores, e do outro lado, os agricultores, que são os compensadores. E isso é muito rico, que traz assim, um resultado fantástico. Então, isso também está num campo relacional muito importante do programa. Então, repete aí para eu anotar aqui. Sintetiza essa última frase, por favor, Salvador. Então, que é essa junção das duas pontas, né? De um lado, você tem os empresários, que são os emissores, né, de gás de efeito estufa, através da operação dos seus negócios, visitando os agricultores, que são os compensadores das emissões dos empresários. Então, aí você faz... Os empresários são que os compensadores, né? São os emissores. Os emissores, aliás, perdão. Isso, os empresários emissores, né? Uhum. Visitando. Isso, visitando os agricultores, que são os compensadores. Compensadores. Isso. Vem cá, uma pergunta. Agricultores compensadores, né? Isso está acontecendo ainda só num destino, não é isso? Isso, exatamente, E qual é o destino que está acontecendo? Não, é aqui em Itacaré, na APA Itacaré, Costa né? Itacaré, Serra Grande. Então, e isso sempre fez parte do protótipo, né, da metodologia do programa. Então, e aí, o que a gente quer fazer é isso. O que acontece aqui vai acontecer nos outros destinos. Qual o destino que você falou? Destino... Costa... Itacaré? Itacaré, isso. Itacaré, Serra Grande. Destino Itacaré, Serra Grande, tá? Isso. Aí tem um outro lado que a gente já fez também, que é importante, às vezes pegar agricultores e levar para conhecer um empreendimento parceiro. Então, por exemplo, você tem um hotel. Aí, às vezes, aquele hotel ele quer abrir as portas para receber os parceiros para conhecer o hotel. Aí a gente leva o agricultor lá, ele vai ver como que funciona o hotel, vai ver como que é o meio de hospedagem, um apartamento, como funciona o restaurante.
E isso traz para o agricultor também esse pertencimento ao programa, né? Poxa, que legal, eu fui visitar uma puta de uma pousada. Então, isso também ajuda a melhorar a autoestima desse agricultor. Então, esse intercâmbio entre os empresários e agricultores, ele pode acontecer nas duas vias, tanto os empresários indo para a roça, quanto os agricultores vindo para os empreendimentos. Então, Salvador, deixa vocês eu têm voltar. conseguido... Não vai vir, senão aconteceu no seu... Você falou que é uma visitação de duas vias, né? Duas mãos. Isso, que você pode ter os empresários visitando agricultores e o caminho contrário também, agricultores visitando os empresários. De duas vias, né? Duas mãos, sei lá. Duas vias. Isso, de mão dupla pode ser, né? De mão dupla. De mão dupla. Fala aí. Fala aí, Helena. Você deu o exemplo, Salvador, de uma hospedagem, e eu fico pensando se a frente mais óbvia que me vem na cabeça, se vocês têm conseguido fazer esse tipo de intercâmbio, dos restaurantes que de fato consomem os ingredientes que são produzidos pela agricultura local. Eu penso isso porque, assim, quando eu tive em Itacaré, em um restaurante vegano, que eles são, cara, muito gracinha, assim, o dono é uma fofura. Pelo menos foi a impressão, assim, como cliente. E eles são muito focados em dar uma experiência gastronômica diferente, fazer a comida lenta, né, utilizar de produtos naturais, que são é outra pegada. Então, eu imagino que esse tipo de empreendimento tem muito a ganhar com visitando esses locais e essas pessoas também podendo almoçar naquele restaurante, ver né, o que estão construindo ali, o que eles estão plantando, está chegando naquele restaurante que tem uma proposta super legal, assim. Eles têm muito música Sim. também, tudo, mas é um tipo de propósito que eu vejo muito. Se vocês têm conseguido fazer esse intercâmbio, seria mais forte com restaurantes, talvez. Por essa Então, ligação. a gente tem alguns empreendimentos que têm essa abertura, Helena. Agora, por exemplo, tem o Vila Barracuda, que é um empreendimento sueco. Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião. Eles vão, já tem dois parceiros, um que é uma família que produz chocolate artesanal orgânico e derivados do cacau, que é o seu Oswaldo e a dona Laura. Eles vão absorver essa produção desses agricultores, vão levar turistas lá para visitar essa propriedade. E tem o seu Wilson, que é um produtor de hortaliças orgânicas, que também ele fornece para alguns restaurantes, para hotéis, enfim. E também vão fazer a mesma coisa. Então, quando você encontra um empreendimento que tem essa abertura, a gente fica muito feliz e a ideia é isso. O que a gente percebe, o que falta é que você tem ainda um número pequeno de produtores, de agricultores que são parceiros, e aí você não tem volume de produção para atender a demanda que existe. Então, por exemplo, se você tiver 20, 30 restaurantes, por exemplo, ou pousadas querendo comprar produto, você não vai ter porque você não tem essa oferta disponível. Então, você precisaria ter um grande número de agricultores parceiros do programa produzindo para você poder suprir essa demanda, né? Mas é uma coisa a ser construída. E aí, para trazer mais agricultores, a gente precisa isso, fazer mais compensação, principalmente do turista, para gerar recurso para pagar o PSA, para você, junto com o PSA, fazer as capacitações. Então, tem um processo aí que ele depende de recurso da compensação que entra para você poder ir aumentando o leque de beneficiários, e aí, quando se aumenta esse leque, aí você vai aumentar a produção, vai aumentar tudo, né? Perfeito seu raciocínio. Você falou sobre não ter agricultores, assim, o pessoal, eles compram de agricultores locais, mas não necessariamente eles viraram parceiros ainda do programa, do Guardiões Isso, do Clima, exatamente. né? Eles são Exatamente. locais, o consumo é feito por essas comunidades que falta só chegar nelas, podendo oferecer o benefício do PSA integrado à rede, né? Já é um bom começo. Tem lugares que nem tem os agricultores suficientes, né? Já tem um potencial aí. Acho que é Mercaba, se eu não estou enganado, o restaurante, é lá em Maraú, em Barra Grande, que eu fui, cara, na muito península de Manaú. Isso, é um que, nossa, eles têm uma carne de jaca, ele separou uma parte para mim, especial para levar para outra cidade lá em Ilhéus, e foi um amor, assim. E eles têm muito essa proposta, eu achei que poderia ser um parceiro de vocês aí. Maravilha, Helena. Salvador,
Sim, Ainda fazendo o unpacking, né, de todos os atores que se comunicam com um destino Guardiões do Clima possuem potencial interrelacional inerente a ser P2P explorado, correto? A gente perfeito. falou dos atores num destino. E dos atores no destino, a gente falou de famílias agricultoras, mas a gente sabe que também se trabalha com populações tradicionais, Isso. né? E trabalha com os indígenas, enfim. E nós já sabemos, porque nós já mapeamos isso, que é uma dinâmica diferente, tem uma outra cultura. As famílias agricultoras elas estão mais esparçadas, elas não têm, a rigor, pelo que eu me lembro do que a gente mapeou lá para trás, elas não têm todo esse conceito de se perceber, né, como parte de uma etnia, por exemplo, como os índios potencialmente se percebem, ou ainda se percebem, né, embora isso está, de alguma forma, indo embora em função da identidade nacional, né, isso de ser brasileiro, aquela coisa toda. Mas eu te pergunto, como é que é essa... Existe a relação dessa, dessas populações indígenas tradicionais com as famílias agricultoras, ou isso é uma coisa que não acontece na prática? Então, aqui na região a gente não tem indígena, a gente tem quilombolas e agricultores familiares. Lá em Porto Seguro, que a gente está no processo da replicação lá você tem várias comunidades indígenas, que vão ser os principais beneficiários. As comunidades indígenas, elas têm lá naquela região uma limitação, a grande maioria, que são comunidades que estão em regiões de solos arenosos, de baixa produtividade agrícola. Então, o forte da economia dessas famílias está muito ligado ao artesanato, está ligado também a essa questão da comercialização, não só da produção, mas comercialização de artesanato lá em Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Então, é uma realidade assim bem particular daquela região. Tem algumas comunidades que têm produção agrícola, que é A mais... gente pode considerar Porto Seguro um destino? Sim. Porto Seguro é o quinto destino turístico mais visitado do Brasil. Não, eu digo dentro do projeto Guardiões do Clima, é Isso, isso que eu estou falando. com certeza, com certeza. Tá, é porque eu não lembro, a gente mapeou os destinos, não tem de cabeça. Tá, então, destino Porto Seguro. Uma pergunta, fala de novo, o que acontece no destino Porto Seguro que não tem no destino Itacaré, Serra Então, Grande? essa realidade da presença indígena no destino, né? Então, Porto Seguro é um destino que tem muitas comunidades indígenas. E também tem agricultura familiar e muito pouco quilombola naquele destino. Tá, então nesse destino, a agricultura familiar conversa Os com as etnias indígenas, indígenas? em algumas aldeias, sim, em outras, muito pouco, porque são solos arenosos que não tem praticamente nada de produção. Aí o pessoal vive muito de pesca e artesanato. Existe potencial interrelacional, não é isso? Interrelacional. Potencial interrelacional entre indígenas, não é isso? Indígenas. E o que mais você falou? Famílias agricultoras, não é isso? Isso. Potencial interrelacional entre indígenas e famílias agricultoras. Agora, aí, Vinícius, o que eu penso é o seguinte: tudo que se aplica, por exemplo, independente se é agricultor, quilombola ou indígena, essa relação entre eles sempre vai existir de forma muito forte, em qualquer destino turístico. Onde tiver a presença de algum desses grupos, o projeto ele fortalece essas relações entre os agricultores dentro da comunidade e
intercomunidade, sabe? Isso daí é uma prática do projeto, é fortalecer essa dinâmica relacional entre esses grupos. Então, ou seja, eu quero dizer que existe, o que eu estou querendo escrever aqui é exatamente isso, que existe um potencial interrelacional Não, a isso ser promovido. eu acho que é mais do que potencial. O programa, ele faz esse trabalho de relacional entre os beneficiários. Eu acho que não é nem no campo potencial, é uma coisa que acontece naturalmente. Tá, então vamos Um botar outro, então que tá. Então, deixa eu só, eu quero entender isso porque assim, evidentemente que você que está no dia a dia consegue, né, é importante a gente entender isso melhor, os seus pormenores, vamos dizer assim. Então, assim, hoje no destino Porto Seguro, tá? vamos O pegar programa Itacaré. Guardiões, Vamos pegar Itacaré. O programa Guardiões do Clima já promove uma dinâmica interrelacional entre indígenas e famílias agricultoras, é isso? Não, vamos, Vinícius, vamos Não, centrar ele só está aqui colocando. Ele em, está em. colocando como qualquer programa, qualquer lugar que o programa atua, ele já lida com essas relações que nesses espaços pode existir, por exemplo, quilombola, indígena, eles já vão ter uma identidade ali, mas com a atuação do programa, eles vão ter essa relação internacional naturalmente. Alguns lugares vai estar mais presente, dependendo da atuação do Guardiões do Clima, e em outros está menos presente. Acho que é isso que eu entendo, né? Que alguns Isso, destinos, como Itacaré, você já estão mais arraigados, assim, né? Enraizados do que em outros espaços, especialmente pela questão do solo, que às vezes estão trabalhando muito com a questão de agricultores, por exemplo, uma dificuldade na região de Porto Seguro. E Porto Seguro já vai mexer mais com artesanato e com a pesca, então é outra dinâmica, mas vocês teriam capacidade de trabalhar nessas dinâmicas também, porque o princípio do programa é mais ou menos o mesmo, né? O que vai adaptar exatamente. Mas, Eu mas acho, olha só, Vinícius, eu acho que vocês dois não captaram o que eu estou perguntando aqui. O que eu estou perguntando é o seguinte: eu perguntei primeiro que a primeira coisa que eu perguntei, Salvador, foi: existe diferenças culturais entre indígenas, populações tradicionais e agricultores familiares, certo? Existe, quer dizer, orgânico e naturalmente não há uma relação interrelacional grande acontecendo entre, a não ser que haja algum motivo econômico, vamos dizer assim, que faça com que essas populações, né, essas comunidades, elas se interrelacionem, né? Agora, eu sei que o programa Guardiões do Clima tem como objetivo promover essa interrelação, correto? A pergunta que eu estou fazendo é: em qual destino hoje esse trabalho está sendo realizado? É isso que eu estou perguntando. então, aí eu queria falar exatamente isso, Vinícius. Como a gente está definindo esse conceito desse mapeamento crítico, eu acho que a gente tem que focar onde foi desenvolvido e ainda acontece o protótipo. A gente esquece Porto Seguro e vamos focar aqui em Itacaré, Serra Grande. Tá. Porque aí sim, tudo que acontecer aqui, por exemplo, nessa questão relacional, ele vai ser replicado em qualquer destino. Então, lá em Porto Seguro está muito ainda incipiente, está numa estruturação, está no começo ainda, né? Mas uma coisa que eu acho importante que tem que comentar é o seguinte: então, nessa questão relacional, a gente tem três atores que têm uma relação que é muito rica. Por exemplo, tem a relação entre os beneficiários, que é entre os agricultores, que a gente fortalece. Tem a relação entre os agricultores e os empresários, que é o intercâmbio de visita e coisa e tal, e tem a relação turista e os agricultores. De vez em quando aparece, por exemplo, turista que quer conhecer os agricultores que estão compensando lá. A gente já leva também, às vezes, o turista quer conhecer o trabalho dos agricultores, que é um momento bacana também, do turista ir lá, ver, conversar com o agricultor, tudo isso no campo relacional, de falar, nossa, seu João, que maravilha, estou muito feliz em saber que o senhor trabalha aqui, compensando a minha emissão,
Então, são essas três relações que eu vejo que são muito importantes a serem destacadas. Bem, não preocupa com o post-it, não. Depois eu posso fazer post-mapping. A gente coloca os três agentes assim e umas setinhas relacionando um com o outro. Isso que o Salvador falou. Dá até uma puxada da gema e da Clara, fica até mais fácil. Aí você coloca Eu tem só os tô. agricultores, aí os Obrigado, Helena. empresários e tudo. Aí depois Eu só visualizando tô. isso. Já tô fazendo Registrando, né? um semi-live mapping aqui. É porque assim, porque algumas coisas. Eu sei que você está Ficou captando aí, mas pronto. já é legal a gente fazer esse registro aqui. Não, sim, já ajuda muito. Mas acho que a sua dúvida foi nesse sentido, acho que eu entendi. Você queria saber em quais regiões o Guardiões do Clima hoje está mais atuante e mais avançado. E aí o que o Salvador sugeriu de focar em Itacaré, porque lá é o principal, mas saber quais outros. O pessoal do Salvador, em relação a Porto Seguro, acho que era esse. E aí, em cada destino, você está querendo saber dessas relações mais identitárias das comunidades, né, Vini? Acho que foi isso que você colocou, que o Salvador está mais focado em, independente de ser um quilombola, um indígena ou outro tipo de pessoa, eles são focados no quem é o agente prestador de serviços ambientais, não necessariamente focado no tipo de comunidade cultural que pelo menos foi o que eu consegui captar daqui, assim. Me corrija se eu estiver errado. Maravilha. Ok. Ok. Beleza, querido. Então, vamos lá. Então, hoje está sendo. A gente está. Todo o trabalho, onde o trabalho, o grosso trabalho hoje existe, o destino de Itacaré, Serra Grande, certo? Onde já existe essa dinâmica, já está sendo prototipada na prática, né? Isso. Onde ficou flagrado que existem três dimensões relacionais: relação entre beneficiários e agricultores, beneficiários e agricultores, né? Agricultores, Entre empresários e turistas e agricultores. tem que botar agricultores e empresários aqui. Já está aqui, ó. Agricultores e empresários já está. Você já colocou. Perfeito. Entre beneficiários, agricultores e empresários, isso. Deixa eu só botar aqui para não confundir. São três agentes, mas as relações são mais de três. Vira meio que exponencial, né? Porque você está lidando, cada um pode se relacionar com os outros de forma diferente. Dá para fazer um triangulinho aí com relações no meio. Depois eu deixo isso. Depois você faz esse triangulinho. Deixa eu ver aqui. De boa. Então, assim, nós estamos falando de três relações, três dimensões relacionais, correto? Entre beneficiários, agricultores, empresários e turistas, agricultores. Legal. Essa dinâmica, o ideal é que ela aconteça em todos os destinos que o Guardiões vai operar. Isso, todos. Exatamente, todos. Beleza, show de bola. Agora, existe, nesse caso, essa relação, essas três relações, elas estão acontecendo numa dimensão hiperlocal e biorregional. Não sei se você consegue perceber isso. Ou seja, elas acontecem numa dimensão hiperlocal e biorregional. Uma das questões que o Rerê traz é a gente fazer uma integração local, ou seja, trazer, nesse caso, seria a gente também estar explorando, né, uma dimensão relacional entre os destinos, né? Ou seja, e aí, evidentemente que eu não estou falando só eu estou falando de uma dimensão relacional, certo, Salvador? Não estou falando de uma transacional institucional, ou seja, os destinos fazerem um fórum para discutir política pública ou investimentos que podem ser feitos. Isso aí eu acho que já acontece já. O que eu estou falando é uma dimensão relacional local entre os destinos, ou seja, o agricultor, não é isso? O agricultor de um destino conversar com o agricultor de um outro, quer dizer, ter uma relação entre o outro destino, né? De uma outra biorregião do Brasil. Isso se configuraria como uma dinâmica de uma inter-relação P2P local, né? Entre eles.
E por que eu estou falando isso? Porque essa relação, ela precisa ser apenas presencial, certo? Ela pode ser virtual e ela pode acontecer numa dimensão da Web3, entendeu, Solano? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o Rerê pode estar agregando essa dimensão local entre famílias de diferentes localidades, e isso, toda essa relação sendo registrada on-chain na Web3, entendeu? Isso gerando uma transparência inédita, né? Isso gerando... Você imagina que essa relação, ela não precisa ser só uma relação, como é que se diz? Ela é um tipo da relação que é troca de saberes, não é isso? Pode ter troca de saberes aí, pode Perfeito, ter... Vini. Deixa eu te dar um exemplo de tudo isso que você está falando, que a gente já pensou nisso. Por exemplo, tem o Conselho de Governança do programa. Esse Conselho de Governança é exatamente isso, através online, você criar a condição dos beneficiários que participam do programa estar se conversando, entendeu? Então, a ideia é uma vez por mês, por exemplo, você ter uma reunião onde você traz as ONGs, os agricultores, parceiros, quem quiser participar. E aí você vai ter essas discussões, essas trocas. Então, isso vai acontecer, que aí está num campo também relacional. Eu acho que isso é uma coisa bem fácil de fazer acontecer, mas tem uma outra coisa que eu acho que é o grande potencial de gerar transparência também em cima da figura do turista. E esse turista, ele é importante porque esse turista ele pode, por exemplo, conhecer um destino turístico onde o programa acontece, por exemplo, aqui em Itacaré, depois ele pode visitar um outro destino, por exemplo, Porto Seguro, e aí você vai ter essa figura do turista fazendo essa conexão entre os diferentes destinos turísticos. Eu vejo o turista como um potencial dentro dessa ideia de você trazer esse olhar, por exemplo, externo, para ver, bom, o que está acontecendo? Será que esse programa funciona mesmo? Aí o turista vai no campo, vê lá em Itacaré, depois vai lá em Porto Seguro, vê o que está acontecendo. Então, acho que seria, assim, fantástico essa possibilidade, né? Aí você vai levando essa integração entre os destinos turísticos. Eu acho que seria fantástico. Nesse sentido, olha o Rerê mais uma vez aí, Salvador. Um dos projetos que eu criei o Rerê é a Econave, que é uma plataforma que conversa diretamente com agricultores e com pessoas que estão viajando, né? Que tem uma mídia social que já tem uma relação com o Web3, né? E aí imagina a gente estar usando a plataforma da Econave, né? Para estar gerando essa interrelacionalidade local, né? Por entre os turistas, né? Isso já, quer dizer, isso já existe esse potencial, né? Essa potencial sinergia com um dos projetos que eu crio o Rerê, que é a Econave, né? Então, eu estou só aqui listando para você que o que você falou concordo em grau, número e gênero, e já seria alguma coisa para a gente, né, tá explorando, né? Mas você falou do Conselho de Governança. O que você falou exatamente? Deixa eu anotar aqui. Você Então, falou alguma coisa. A ideia do Conselho de Governança é, uma vez por mês, você ter uma reunião que vai envolver todos os destinos que estão com o programa acontecendo. Então, aí você vai trazer pessoas da organização da sociedade civil, que é a replicadora, você vai trazer os empresários, por exemplo, que estão compensando as emissões, você vai trazer o agricultor, que também está participando do programa. Então, é o momento de você falar um pouquinho do processo do programa, da rede, né, que está acontecendo, da replicação, discutir problemas, trazer soluções, ideias. Então, vai ser um espaço de troca, que aí você vai ter também essa questão relacional entre os diferentes atores que participam da... Mas aí, nesse caso, é uma troca, ela não é transacional, mas
é uma troca mais de uma relação institucional, propriamente, né? É uma relação institucional entre diferentes destinos, não é isso? Ou estou equivocado? Não seria institucional, seria um espaço de troca, de conversa, de dizer, olha, o que está acontecendo, aqui está acontecendo isso, está funcionando, não está, como é que está aí? É um momento de se fazer uma discussão e trocar ideias de repente, coisas novas que vão acontecendo. Enfim, é um espaço para diálogo. Mas esse espaço ele é móvel, né? Ele pode acontecer em destinos diferentes, né? E as pessoas se encontram. Como é Então, que a você ideia imagina? vai ser online. Vai ser Ah, tá. encontros. Então você. Tá. Via. Tá, entendi. Online, entendi. Espaço online, vamos botar assim, né? Isso, De troca e interação isso, troca e interação. Perfeito. por entre os atores de diferentes destinos. Isso, exatamente. Os atores diferentes destinos. Nós já estamos terminando já, tá? Beleza. Uma pergunta mais. A outra questão que você falou foi a relação entre os turistas, né? Sim. Tá. Nessa relação entre os turistas, como é que você originalmente pensou? Porque eu falei da Econave, quer dizer, que é o projeto do Crio Herrê, e, obviamente, está tendo, inclusive, uma relação com a Agrovila Bem de Raiz, tá? Lá com o Benoit. Mas, em Sim. suma, fala aí de como você imaginou a questão da relação entre os turistas, né? Então, o que eu vejo que pode ser interessante é ter essa figura do turista para estar validando o que acontece no programa lá na ponta. Por exemplo, vamos dizer, um turista veio aqui para a região, eu vim aqui, tem a construção no destino Guardião do Clima. Eu quero saber se o dinheiro que eu botei para compensar, se está lá acontecendo lá na ponta. Ele vai visitar lá o agricultor que é parceiro, vai conversar com o agricultor, vai ver o que o agricultor está fazendo, se está recebendo um PSA, se está plantando muda, conservando floresta, ok. E esse turista, ele pode ser esse validador, de falar, olha, legal, lá em Itacaré, o destino Guardião do Clima, o pessoal está fazendo a coisa bacana. Aí ele vai para um outro destino turístico, por exemplo, que lá em Porto Seguro também está acontecendo. Ele vai fazer a mesma coisa. Então, seria uma forma do turista, ele está trazendo essa transparência do processo lá na ponta. Eu acho que Isso isso que tudo a gente, traz. isso tudo a gente pode fazer on-chain via Web3, né? Com certeza absoluta. Deixa eu ver. Validação P2P, né? Dois turistas. Tem várias frentes possíveis ainda. Você tem o tal blockchain, mas você tem pelo próprio app que está sendo desenvolvido quando vocês iterarem para uma versão que englobe isso, e até presencialmente. Você pode ter parcerias até com os programas turísticos ali da cidade para ter uma visitação, com um esquema de van que vai Exatamente, levar o turista. Então, tem várias frentes de possíveis. repente ter uma agência local que faz Sim, que oferece essa possibilidade, organiza esse com tour certeza. dentro do que tem ali, né? Exato. Até porque deve passar pela terra desse pessoal, assim, para ir para certas localidades que já são da rota, né? Se parar para pensar assim, são próximos, querendo ou não. Pode fazer, tipo, vamos almoçar num tal lugar, sabe? Fazer um almoço que seja na região ali, que a pessoa depois vai para outra praia, vai para outra. Tô aqui imaginando, gente, sou apaixonado com aquela região, fico imaginando várias possibilidades. Tá bom assim, Salvador? Validação P2P dos turistas na ponta junto aos compensadores? Super. Maravilha. Então, gente, mesmo fazendo um semi-live mapping aqui, tá? Porque eu gostaria de estar muito mais provocador, né? E fazendo mais relações aqui. Eu acho que, mas certamente a Helena vai complementar no post mapping depois e vai melhor organizar essa maluquice aqui. Deu para a gente já fazer algum mapeamento, né?
olha que interessante, né? A gente explorou hoje essas 3 dimensões relacionais, relação entre beneficiários, entre agricultores, empresários e turistas agricultores, que a gente nem explorou tanto a miúde assim, mas já visualizamos, né? Percebemos que o Conselho de Governança, que está na membrana da dinâmica do Guardiões do Clima, né, tem potencial, né, pode gerar, né, pode tá, porque esse espaço online não existe ainda, né? Potencial de criação. Ainda não. Eu sei disso. Mas já está no desenho da rede, tem esse conselho. Não é potencial, Vinícius, é potencial. Potencial de criação de espaço online, de troca e interação. Muito legal isso aqui. Tá? Então, tá aqui. A gente falou da validação P2P, olha que sensacional, dos turistas, na ponta dos compensadores, pode fazer de diversas formas, inclusive via blockchain, Web3, enfim, né? Fazendo uma validação transparente, etc. Isso aqui pode conversar, inclusive, sabe, Salvador, com a piscina comum do Guardiões do Clima, quer dizer, ela também se aberta aos turistas, né? Depois a gente vai conversar para você interesse mais à frente, não vem ao caso aqui agora. Falamos aqui, e começamos, né, falando que todos os atores, né, que se comunicam no destino possuem um potencial interrelacional inerente ao P2P ser explorado, quer dizer, uma parte já está sendo prototipado, né, no destino Itacaré-Serra Grande. Existe uma relação entre as famílias em cada destino, quer dizer, o hiperlocal já, quer dizer, vai existir, né? O que existe hoje está existindo em Itacaré-Serra Grande, né? O que existe, hoje a gente está falando aí de uma integração do hiperlocal com o biorregional, não é isso? Ainda não existe uma interrelação local por entre famílias agricultores de diferentes destinos, mas isso é uma coisa que pode estar conversando com essa dinâmica aqui, né, do espaço online. E a gente está falando aí que já existe uma dinâmica de empresários e emissores visitando agricultores compensadores e vice-versa, no destino Itacaré-Serra Grande. Gente, Você confirma aí, Vini, se Itacaré só Salvador. Tem 3 destinos principais que vocês listam lá no site, né? Se o foco está sendo em Itacaré no momento, se apenas lá em Barra Grande também está tendo, e tem mais um outro, acho que vocês colocaram. Não, Barra Grande, a gente começou a replicação lá antes da pandemia, e aí quando veio a pandemia, a gente parou, e quando a gente retomou o programa aqui, a gente não retomou lá em Barra Grande, porque a gente estava nesse processo aí de passar pelo plano de negócio, de pensar em todo esse plano, e agora sim, a gente tem a perspectiva de voltar para lá, e a gente está agora identificando uma ONG local na região para fazer isso daí. Porque agora a gente não vai mais ser executores, né? Aqui em Itacaré, por exemplo, já temos o Instituto Iandê, que vai o parceiro executor. A gente está caminhando com eles agora nesse processo de capacitá-los. E lá para Barra Grande vai ser a mesma coisa. Vai ter uma ONG local lá para executar isso. E Porto Seguro também a gente já tem 2 instituições que vão ser as executoras, né? Porque a gente não tem perna para fazer essa parte da capacitação, assessoramento das instituições e ser executor. Então, a gente está saindo fora da execução. Pode ser importante mapear lá da coisa da Clara, membrana, porque acaba que vocês vão ficar, então, mais esse gerenciamento e capacitando outros entes, que são as ONGs. A gente já colocou isso lá na Clara, já está tudo certinho lá. Beleza. Beleza. Então, deixa eu só botar aqui o SINCAP de hoje, né? O cacete. Tá entrando aqui o meu negócio. Tá difícil aqui para mim. Anota aí. Vamos ver se eu consigo aqui. Preocupa não, Vini, depois eu posso anotar isso se quiser. Eu estou muito pegada com esse projeto para entregar, mas como vai ter o da Web3 Dev, mapeamento crítico, aí provavelmente vou fazer postmapping deles e faço desse também. Quando eu pegar nisso, eu faço os cursos dos 2. Só não vai ser amanhã, talvez não sábado, mas eu faço na próxima semana. Não, beleza, deixa eu só
Já sei o que é, peraí. Gente, eu vou aproveitar e fazer meu check-out aqui, porque supostamente eu tenho um grupo de estudos agora, eu tenho até que avisar lá se eu vou participar ou não, eu acho que eu vou tentar ouvir eles enquanto eu faço algo em paralelo aqui. Então, Deixa eu de falar, gente, vocês. depois eu anoto aqui. Eu queria anotar aqui o SINCAP do dia 20, dia 30 de novembro, botar as pessoas e não estou conseguindo anotar isso aqui. Tranquilo, depois eu ponho isso aí, vamos estar de boa. É que aqui não está abrindo, tá vendo? Eu estou botando aqui, não está abrindo. Não, quando o Miro não colabora, não tem jeito. Quando você fechar a live, talvez você consiga. Agora vai, consegui. Oi. SINCAP 30 de novembro, né? 30 de novembro. Quem é que está presente? Então, foi Salvador, claro, Vini, Helena, Atos, como convidado especial, e Deroíla. Temos aqui. Então... Dero tá aqui? Gente, Dero estava. Ou tá ainda. tá. É o outro People Spring? Aqui é o SINCAP, tá? Tá certo aqui? 30 de novembro. Beleza. Então, gente, vamos agora partir para a rodada de apreciação e check-out, tá bom? Ela estava aqui. Ela caiu, na verdade, Deroíla. Então, começa por quem quiser começar. O Salvador gosta de começar. Então, Salvador, começa Bora por você. lá. Faz a sua apreciação e check-out aí. Maravilha, foi super bacana essa retomada, relembrando das coisas, avançando, e estou feliz e gratidão a todos vocês por essa oportunidade e vamos sempre para frente e para o alto. Vai lá, Helena. Obrigada, Salvador. Eu fiquei super feliz de poder ter acompanhado ao vivo, que pela gravação também ajuda muito. Agradecer o Vini por estar fazendo um ótimo trabalho em subir as gravações super rápido também, que tem ajudado a gente no assíncrono aí. Mas é bem legal ter a oportunidade de estar no ao vivo, assim, é diferente, né? O quentinho do humano conversando ao vivo. E é mais isso, ficar agradecida e na expectativa aí dos próximos SINCAPs conseguir retomar aí com um certo fluxo constante, avançar bastante aí junto com o Vinícius também, com o resto do pessoal de Salvador. Obrigadão, galera. Eu ia passar pro Atos, mas eu não sei se ele tá aí. Oi, estou aqui sim, obrigado. Opa, aí, beleza. É que eu caí na metade do sim, estava fazendo backup, um monte de coisa, a máquina travou. Eu imaginei, Bom, massa. adorei recuperar assim esse momento ao vivo, como você falou, é a mesma coisa, a gente está acompanhando ao vivo, tenho acompanhado pelo YouTube, mas enfim, tô curtindo. Adorei as atualizações e acho que é isso, como o Salvador falou, seguindo em frente e para cima. Bora que bora. Maravilha, maravilha. Salvador, querido, a gente já deixa pré-marcado para a semana que vem. Como é que está aí para você? Quer que a gente feche essa história A semana depois? a semana que vem, se for no final da semana, no domingo a gente está indo para Porto Seguro lá continuar as nossas ações lá e eu devo ficar lá até quinta-feira. Aí eu preciso ver como é que vai estar o tempo, se a gente faz de lá na quinta-feira, de repente. Mas aí eu preciso ver como é que está a programação nossa. Então, hoje é quinta, né? Então, a rigor, nós repetiríamos na próxima quinta, é isso? Na próxima quinta, isso. No final da tarde seria ótimo, se fosse no final da tarde assim, perfeito. Tipo 5 horas. Tá, beleza. Vamos deixar pré-marcado, então, próxima quinta, 5 horas, tá bom? Maravilha, Vini. Tá bom, querido? Tá tudo certinho. O que mais para eu te falar? Assim, amanhã nós temos, amanhã vai começar o início de um RERE, mapa evento crítico, de um projeto recém-chegado no RERE, que é uma espécie de software house de devs, né, de programadores, que é a Web3 Dev, né, ligada a Threads. Nós vamos começar amanhã às 5 horas, tá? E a Helena, que está aqui, vai estar chegando no live mapping, tá? Então,
Só para você ter isso aí no horizonte, porque eu acho que você nunca teve a oportunidade de acompanhar o mapeamento crítico dos outros projetos, né? Só Não. do Guardiões do Clima. Amanhã eu vou ver se eu consigo participar. Hein? Super. Isso é bacana. Então tá, galera. É isso. Melhoras para você, Salvador, meu querido. Chega Obrigado. no 100%. Super. Uma boa noite. E é isso. Vamos nos falando, gente. Beijo no coração. Ei, pessoal, boa noite. Fiquem bem. Valeu, boa noite, gente.